Graveyard Keeper, um diamante dos jogos de fazenda. Quem já jogou as lendas do Facebook? Colheita Feliz, Dragon City ou os mais recentes, como Stardew Valley ou os Harvest Moon da vida. Esses jogos sempre foram um porto seguro quando você estava estressado ou quando só enjoava de jogar jogos maiores e só queria relaxar um pouco. E pro vídeo de hoje nos tornaremos o melhor coveiro de todos, porque vamos passar 100 dias em Graveyard Keeper. E começando, estamos indo no mercado, compramos umas coisas e indo embora, nossa esposa nos liga. Nisso um carro nos atropela. E conversando com um sujeito estranho, perguntando se a gente tinha morrido. E não, ele simplesmente disse que a gente tinha virado era coveiro. E fala pra eu procurar o Gary, ele vai nos ajudar na nossa jornada. Acordando, estamos numa cabana estilo medieval. E já vou logo atrás do Gary. Desenterrando ele em cima da minha casa, descubro que ele é uma caveira. Conversando com o Gary, ele não consegue se lembrar de muita coisa. Enquanto conversamos, chega um burro com um corpo. E ironicamente o burro fala. E diz que ele está muito insatisfeito com o seu trabalho. Ele deixa o corpo e vamos ter que cortar a carne dele na mesa de autópsia. E para trocarmos essa carne na tabela local. Eu achei bem ético. Depois de prepararmos o corpo, vamos ter que enterrá-lo. Ganhamos também uma certidão de sepultamento. E o Gary se lembra que ele gostava muito de álcool. Vimos um bispo chegando e o Gary pede para perguntarmos pro bispo sobre a certidão que a gente ganhou. Conversando com o bispo, ele explica que temos que cuidar do cemitério reformando ele, aos poucos, e que podemos vender as certidões na taberna da cidade. E ele fala também que tinha ferramentas de um antigo coveiro no baú do lado da igreja. E nele pegamos nossas primeiras ferramentas. Chegamos à taberna e conversamos com o Manuel, o dono da taberna. Perguntamos para ele sobre as certidões e ele realmente compra elas. Perguntamos para ele que ano era. Ele não entendeu. Perguntei pra ele quantas voltas a Terra já deu em volta do Sol e ele ri da gente falando que a Terra é plana. Ele diz também que para vendermos carne vamos precisar de um selo real e pede para entregarmos uma carta pro ferreiro da cidade. Conhecemos também a Dona Flor, esposa do Manuel. Já corro para entregar a carta pro ferreiro que se chama Moacir. O Moacir nos dá uma espada e umas poções de energia e pede para matarmos os slimes que está incomodando ele. Ah, e ele nos dá também uma pedra gemolar, que serve para reparar nossas ferramentas quando elas quebrarem. Ele nos ensina também a receita da fornalha. Eu conserto a espada e já fui atrás do slime. Voltando para casa, o Gary nos aborda, nos ensina a coleta e a receita de pão. E diz que temos umas provisões no porão da nossa casa. Fazemos algumas perguntas, mas o Gary diz que só responderá se trouxermos uma cerveja para ele. Eu volto na taberna para comprar uma cerveja pro Gary e nem precisei, por ter completado a quest de levar a carta pro Moacir, ganhamos uma cerveja. Em casa eu desço no porão e ouvimos um barulho estranho, nisso conhecemos o rato. Mas para chegarmos naquela área vamos precisar de alguns recursos. Pego umas farinhas e no baú umas receitas. Entrego a cerveja pro Gary e ele diz para pararmos de falar que somos de outro mundo, que ele perdeu a cabeça por esse motivo, e nos pede um vinho de qualidade de prata. Depois disso eu fui limpar o cemitério e consertar umas lápides, até ficar sem energia. Vou para casa e durmo, acordando um fantasma chamado Yori que aparece, nos dizendo que tem um corpo incomodando ele, e pede para nos livrarmos dele e explica que para desenterrarmos um corpo precisaremos de uma certidão, e ele nos dá uma. Depois disso, eu fui na taberna e pergunto para o Manuel sobre o jardim abaixo da nossa casa, e ele disse que poderíamos usar, mas que ele não era o dono, e sim o comerciante, e que era para tratarmos os detalhes com ele. Como era dia do comerciante, a propósito, cada NPC especial tem um dia que ele aparece, que fica marcado por um símbolo. Conversando com ele, já damos um susto para ele parar de soluçar e ele tenta nos vender o jardim por um preço altíssimo, mas como a gente é pobre e não tinha dinheiro, combinamos com ele de trazer algumas verduras para ele. E ele pede para achar um capim soluço para curar esse soluço dele. Saindo, já passo no fazendeiro que nos ensina umas receitas e compra algumas sementes com ele. Planto as sementes e dou uma limpada na nossa casa. Com os pontos que coletamos, aprendo uma tecnologia que nos ensina o cavalete, que com ele podemos cortar madeira, e já construo ele. Aprendo a fazer fertilizante e faço umas tábuas, fico sem energia e já vou dormir. Acordo e já fui fazer umas massas para assar pão, aprendo a fazer lenha e cunha de madeira, coleto alguns troncos e faço um lugar para cortar madeira. E faço umas lenhas, fui lá remover aquele corpo que Yori pediu e jogo ele no rio.
Nisso o Gear parece muito bravo, falando que isso é um péssimo jeito de se livrar de um corpo, e explica que o jeito certo é cremando o corpo. Eu aprendo a fazer a bigorna de madeira, que com ela vamos poder fazer pregos e peças simples de ferro. Chego em casa, coloco umas massas de pão para fazer e coleto recursos, criando nossa primeira fornalha. Coleto alguns ferros e chegando em casa, o Gary aparece desesperado falando que o Inquisidor tá atrás dele e pede para conversarmos com ele e despistarmos ele. Eu saio procurando ele e não acho. Nisso chega mais um corpo e já fui cuidar dele. Como esse era um corpo bem ruim, eu só jogo ele no rio, já que não temos habilidade de cremar ele ainda. Chego em casa, durmo e quando acordo, Yorick nos explica que cada corpo tem caveiras brancas e caveiras vermelhas. As caveiras vermelhas representam os pecados da pessoa, sendo assim precisamos retirar essas caveiras, deixando somente as brancas, que melhora a pontuação do nosso cemitério e do corpo. Corto um pouco de lenha e aprendo a fazer cerca de madeira e lápide. Conserto mais uma lápide e já chega mais um corpo pra gente cuidar. Removo a carne dele e enterro ele no lugar onde tenhamos aquele corpo pro Yorick. Chego em casa e durmo. Acordo com o Yorick agradecendo a gente por termos nos livrado do corpo e ele reclama um pouco. Ele só queria desabafar e pede para cuidarmos da forma certa do cemitério. Já vou na forja colocar umas barras de ferro para fazer, colho nossas primeiras plantações e infelizmente a plantação não é autossustentável e vamos precisar comprar mais sementes. Crio uma pilha de compostagem para fazer nossos primeiros fertilizantes. Vou na taverna para vender nossos certificados e compro mais algumas sementes. Chegando em casa já planto elas e temos mais um corpo para cuidar. Tiramos a carne dele e já enterro ele. Vou na nossa plantação e já preparo mais alguns canteiros, adubando ele com o fertilizante que a gente criou. Preparo alguns pregos e umas tábuas e crio o cortador de pedras. Crio algumas peças de ferro e faço a bancada de carpintaria. E já crio algumas placas de madeira. Coleto mais troncos, faço mais tábuas e mais placas de madeira, que com isso crio o kit de conserto de madeira, e já fui no cemitério e consertei mais algumas lápides. Fui para casa dormir, acordo, crio algumas lápides e cercas de madeira, e já coloco nos túmulos. Coleto mais troncos, crio mais tábuas, mais placas e mais cercas. Já coloco no cemitério e com os pontos que conseguimos eu aprendo a fazer as ferramentas de nível 1. Já sem energia e sem pães vou para casa e durmo. Acordo e já tem mais um corpo para cuidar. Já faço de sempre, tiro a carne e enterro ele. Depois, já vou na nossa plantação, preparo mais alguns canteiros, colho as plantações e coloco mais alguns fertilizantes para produzir. Indo em direção à taberna eu me encontro com o Inquisidor. Seguindo o Inquisidor, vimos ele conversando com um guarda, e esse guarda diz que tem um cara estranho bisbilhotando. Quando ele nos vê, diz que era a gente que estava bisbilhotando. Eu falo que eu sou o coveiro, e o Inquisidor pergunta se eu não quero participar da queima das bruxas, e eu digo que sim. Assistimos a cerimônia e o Inquisidor diz que vai precisar de um amigo de confiança e pergunta se queremos ser esse amigo. Eu digo que sim e já fui na taberna vender mais alguns certificados e compro mais sementes para nossa plantação e ela vai se expandindo devagar. Temos mais um corpo para lidar, só que dessa vez eu aprendo a tecnologia de extrair sangue e a gordura. Tiro o sangue, a gordura, só que cometo um erro de cirurgião que piora as caveiras do corpo. Eles ficam com 3 caveiras brancas e enterro ele. Vou para casa e durmo para repor as energias. Crio umas lápis de pedra, que é melhor que as lápis de madeira, e umas cercas e a coloco ela nos túmulos. Nisso já fico sem energia de novo e vou para casa dormir. Acordo, crio umas peças de ferro e faço nossas ferramentas de nível 1, um machado, pá e picareta. Aprendo a fazer a bigorna. Como nosso cemitério estava com 10 de pontuação, fui falar com o bispo, que eu esqueci de mencionar, ele nos deu uma missão de deixar o cemitério com 5 de pontuação. Por ter completado essa missão, o bispo nos promove a vigário da igreja. Ele abre as portas dela e treinamos nosso primeiro sermão. Com isso ganhamos fé, que vai ser muito importante mais pra frente. E o bispo nos ensina a receita da mesa de estudo. No porão da igreja, eu limpo ele, removendo algumas estantes quebradas. No porão da igreja já tinha uma mesa de estudo criada. Ela serve pra gente estudar objetos. E com esses objetos estudados, eles nos dão pontos, sendo vermelho, verde ou azul, e também nos ensina a utilidade dele.
Indo para casa, encontro com um burro que pergunta se nós viramos o dono do cemitério e da igreja. Eu digo que sim, o que deixa ele muito bravo até porque ele odeia o capitalismo. Sim, ele é comunista. E deixa um presente pra gente no chão. Tem mais um corpo para lidarmos e de agora pra frente removeremos sempre o sangue e a gordura, que sempre baixa as caveiras vermelhas. E esse corpo fica com 5 caveiras brancas, o melhor até agora, e enterro ele. Colho nossas plantações e replanto tudo. Pego umas águas em casa e preparo um monte de farinha de trigo e vou dormir. Acordo no outro dia, tem uma pessoa estranha na nossa casa. Achamos que era um ladrão, mas era um nobre, que se chama Teodoro, que diz que ele e mais alguns foram condenados à fogueira pela Inquisição e nos leva no campo de refugiados. Vamos ter algumas tarefas para realizar aqui, mas eu só fui mexer com isso bem mais pra frente. Ele apresenta um senhor que se chama Alarico e ele é surdo, então temos que falar gritando com ele. Converso com o Teodoro de novo e ele pede para criarmos uma barraca e um poço, mas que nem eu falei, eu fui mexer com isso só mais pra frente. Volto para casa e planto mais umas sementes. Fui pra cidade e já entrego pro comerciante 12 repolhos e 12 cenouras, ficando faltando só as beterrabas. Fui para casa e preparo mais um monte de massa de pão. Com alguns recursos em mãos, eu conserto uma ponte à esquerda do cemitério. Explorando o local que liberamos ao consertar a ponte, vimos um caminho bloqueado, que vamos precisar de alguns recursos, e exploro o pântano. Coleto um monte de ferro e pego o capim soluço pro comerciante. Em casa, colho algumas cenouras, aprendo a criar umas plantações com varetas, que vai ser útil mais pra frente, crio mais umas peças de ferro, nisso o burro chega e nos exige pagamento por trazer os corpos, e a partir de agora vamos ter que abastecer uma caixa com cenouras, senão o burro não vai trazer mais corpos pra gente, e pede também óleo para lubrificar as rodas da carroça. Eu fui no lugar que vende óleo, mas o vendedor não tava lá, então fui lá no farol. Conversando com mais um NPC, ele disse que nos dará uma vara, lá ele, se trazermos algumas mariposas para ele. Indo embora, subo por um caminho e encontro o Barão Cigano. Ele vai ser útil mais pra frente. Voltando no lugar do vendedor de óleo, conhecemos o Terro. Ele é meio louco das ideias. Ele pede para trazermos 5 mel para ele, que nisso ele vai nos ensinar uma receita de bolo. Compro o óleo, passo na taberna e compro o melhor item do jogo, a Pedra do Regresso, que permite nos teletransportar para alguns locais. Volto para casa, coleto alguns pães que ficaram prontos, com alguns recursos em mão, conserto a escotilha do necrotério e entrego o óleo pro burro. Nisso ele libera mais um corpo. Tiro o sangue e a gordura. Indo enterrar ele, vejo uma caixa do lado da igreja. Nela podemos comprar algumas coisas. Compro a nossa cidadania, somos um cidadão agora, e já enterro mais um corpo. Vou pra casa e durmo, acordando o Macir está de fora da nossa casa, depois dele zombar um pouquinho, falando que nossa casa era uma porcaria. E ele diz pra irmos pra taberna, que Manuel convocou todo mundo. Chegando na taberna, todos os aldeões estão reunidos, pois tem um vampiro à solta na vila. Nessa reunião tem algumas sugestões, o leador fala pra todo mundo virar vegano, o apicultor diz que quem tá realizando os ataques é seu rival, o Homem-Vespa, um mais louco que o outro. Terminando essa reunião, o Manuel pede pra investigarmos o assunto. Já vendo meus certificados, vou para casa e corto algumas lenhas, coloco algumas barras de ferro para fazer na fornalha e faço mais uma cerca. Descendo, somos parados por um pastor que nos acusa de ser vampiro. Ele nos obriga a comer 2 alhos para provar que não somos. Como isso não deu certo, ele tem a brilhante ideia de dizer pra gente pegar uma estaca de madeira e enfiarmos no nosso coração. Nisso, nós falamos pra ele que vamos achar o vampiro e ele nos deixa em paz. Descendo, o burro nos para e diz que ele fundou seu partido político e diz pra criarmos uma caixa de contrabando e agora vamos conversar por bilhetes. E nos pede pra entregarmos algumas maçãs e um livro de receitas. Eu termino de consertar a escotilha do necrotério, agora todos os corpos caem direto no necrotério. Colho nossas plantações e replanto tudo, crio alguns pregos e crio um baú para guardarmos as plantações. Corro na taberna e pergunto para Dona Flor sobre o vampiro. Ela diz que não vai falar nenhuma palavra enquanto o Manuel não pedir desculpas. Conversando com o Manuel, ele diz que não vai pedir mesmo. Quem tem que pedir desculpa é ela, porque ele viu ela com um amante na cama deles. Conversando com a Dona Flor, ela diz que o Manuel só chega em casa depois da meia-noite. Um caso de família, resumindo. Nisso, nós ficamos bravos e perguntamos se ela tem algo de útil para falar. E ela diz para conversarmos com o astrólogo. Vou para casa, coleto alguns troncos e fui conversar com o bispo. Ele nos pede 20 potes de cerâmica. E já fui na igreja, celebro uma missa e ganhamos 3 pontos de fé. Coleto umas argilas, que agora é possível, e crio o lugar de fazer cerâmica.
Fui pra casa e durmo, acordo no outro dia e fui coletar umas pedras na mina de pedra. Eu corri no necrotério porque tinha mais um corpo e tinha também um se mexendo. Nisso, esse corpo grita pedindo ajuda e descobrimos que era uma pessoa que tinha fugido e se disfarçou. E ele nos pede uma chave, mas não fazemos ideia de que chave ele tá falando. Ele tem o livro do coveiro, e nesse livro fala que a chave tá grudada com uma goma de mascar atrás de uma caveira. Ah, a propósito, esse NPC chama Eurico. Obviamente a caveira que ele falou é o Gary. Depois disso, já fui cuidar de mais um corpo. Tiro o sangue e a gordura. E conversando com o Gary, vamos ter que levar mais uma cerveja e areia pra ele, pra podermos pegar a chave. Eu já enterro o corpo e aprendo a remover mais alguns órgãos. Eu aprendo a criar papel, mas vamos precisar criar a bancada da igreja. Eu crio a bigorna de nível 1, já crio umas peças de ferro e alguns pregos e umas tábuas. E com os recursos em mãos, eu crio a bancada da igreja. Para criarmos papel, vamos precisar de pele, e com a habilidade que a gente adquiriu, é possível remover essa pele dos corpos. No que eu faço isso e já enterro mais um. Na bancada da igreja, crio com a pele o papel de couro de porco e já crio o próprio papel. E decompondo ele na mesa de estudo, ganhamos ciência, que com essa ciência e com os pontos de fé que conseguimos, eu estudo o sangue e a gordura que nos dá os primeiros pontos azuis. Estudo prego, peça simples de ferro e barra de ferro, que nos dá bastante pontos vermelhos e verdes. Com os pontos que nós conseguimos, eu aprendo a fazer cerca e lápis de pedra, e vou para casa dormir. No lugar de cortar pedras, corto mais umas pedras e faço nossas primeiras cercas de pedra. E esse vai ser nosso farm de pontos azuis para o resto do jogo. Temos mais um corpo para lidar. Tiro sangue, gordura e a pele e finalmente aprendo a queimar os corpos. Coleto uns troncos e construo a pira. E cremamos nosso primeiro corpo. Vou no cemitério e coloco algumas cercas de pedra, trocando uma de madeira até ficar sem energia. E vou para casa dormir. Acordando, eu aprendo a vantagem de ferreiro, que melhora a nossa habilidade na forja, e aprendo a criar aço. Colho nossas plantações, coloco mais fertilizante para fazer e replanto tudo. Crio algumas cercas de pedra e aprendo a vantagem açougueiro, que diminui o risco de erros cirúrgicos. E aprendo a remover mais alguns órgãos. Removo o sangue e a gordura e esse corpo fica com 6 caveiras brancas, o melhor até agora. E já enterro ele. Troco um monte de cercas de madeira por cercas de pedra. Converso com a filha do fazendeiro sobre o vampiro e ela diz que invadiu o quarto dela e ela se escondeu debaixo da coberta e todos zombaram dela. Fui conversar com o astrólogo, ele começa a dizer que está muito triste e quanto mais conhecimento, mais perguntas e mais tristeza. E diz que nosso personagem é muito alegre. Ele nos chamou de burro de uma forma mais complexa, resumindo. E pede para trazermos uma caveira para ele. Lido com mais um corpo e crio umas peças de ferro. E fui dormir. Acordando, fui atrás de umas argilas e crio os potes de cerâmica para o bispo. Ele diz que ficou horrível, mas que vai servir para dar para os pobres. E fala também que tem planos de melhorar nossa igreja, para uma igreja grande, mas que para isso vamos ter que deixar o nosso cemitério com 50 de pontuação e a igreja com 20. Fui para celebrar mais uma missa, mas tinha passado o tempo, só a semana que vem agora. Vou para casa e durmo. Acordo e fui cuidar da plantação e faço mais alguns fertilizantes. Faço mais umas tábuas e com elas mais um baú. E aprendo a fazer fertilizantes melhores. Coleto umas pedras, nisso chega mais um corpo e já lido com ele. Fui cortar umas pedras e percebi que coloquei o baú em um péssimo lugar. Removo ele, já corto mais umas pedras e construo outro baú num lugar melhor. Crio um monte de cercas e fui dormir. Acordo, crio mais umas cercas de lápis e lido com mais um corpo. Fui na bancada da igreja para ver como faz fertilizantes, mas é bem mais complicado do que eu imaginava. Aprendo a apicultura que nos permite coletar mel. Fui no pântano coletar mais minério de ferro e chego na casa da bruxa. Ela tá com amnésia e nos pede para dar para ela ou uma poção de cura ou um caldeirão. E pede também uma abóbora de qualidade de prata. Volto para casa e já lido com mais um corpo. Na bancada da igreja, vejo os itens que precisa para começar a alquimia, mas é bem complicado. Fui na taberna vender mais uns certificados. Em casa vejo os itens que precisa para construir uma fornalha 2. Fui criar uns papéis de couro de porco, já que pede na receita. Coleto mais umas pedras e corto elas. Com os itens em mãos podemos construir a fornalha 2, mas eu estava bem sem espaço, então removo a fornalha que já tínhamos. É bom que devolve um pouco dos itens e construo a fornalha 2. E já fui dormir. Acordando, eu já fui fazer algumas massas de pão, porque os nossos estavam acabando. E como hoje era dia do astrólogo, eu resolvo levar a caveira que ele tinha pedido pra gente, que eu consegui removendo ela de um corpo. Só que eu acabei esquecendo a caveira, volto pra casa, preparo as massas de pão,
Coloco elas para assar, mas quando volto no farol o astrólogo já estava indo embora, então só a semana que vem. Já passo na taverna e já compro uma cerveja pro Gary. Subo ao norte da vila e coleto umas areias, porém nossa pá quebra e eu volto para casa, já conserto nossa pá. E fui falar com o Gary, mas eu comprei uma cerveja de prata e tem que ser uma de qualidade de bronze. Já temos mais um corpo para lidar, faço de sempre, e já enterro ele. Já converso com o bispo, já que o nosso cemitério está bem melhor do que antes. E agora só falta a igreja. Faço mais uma missa e ganhamos mais um pouco de fé. Ah, e todas as missas geram um pouco de dinheiro também. Corto umas lenhas e coloco a fornalha para fazer vidro e já fui dormir. Acordo, mato os morcegos chatos e fui coletar umas pedras. Chego em casa, já corto as pedras e faço um monte de cerca. E já aprendo a criar a bigorna de nível 2 e o martelo de ferro. Crio umas peças avançadas de ferro, mais umas cercas e fui dormir. Acordando já lido com mais um corpo. Passo no fazendeiro e compro umas beterrabas para o comerciante. Libero a habilidade de lenhador que nos permite cortar árvores maiores e gera mais troncos. Coleto mais um pouco de areia, coloco uns frascos de vidro para produzir e lido com mais um corpo. Subindo ao norte do pântano, eu vejo os itens necessários para liberar o caminho e já fui buscá-los, e já libero esse caminho. Explorando, chegamos na pedreira. Esse lugar vai ser muito importante, mas só mais pra frente. Tem uma mina, porém tem gases tóxicos nela e não podemos entrar. Eu acho também um lugar para minerar carvão, mas quando vou minerar minha picareta infelizmente quebra. Consegui pegar só um pouco, mas o carvão é muito bom, pois não vamos precisar mais ficar cortando lenha. Ele rende muito mais. Chego em casa e reparo nossa picareta e coloco uns grafites para fazer, que ele é feito queimando alguns carvões na fornalha. Lido com mais um corpo e fui para casa dormir. Acordo e já coloco nossos primeiros aços para fazer, que se usa ferro mais grafite na fornalha. Fui na taberna comprar a cerveja pro Gary e voltando passo no Morro da Bruxa. O Inquisidor nos pede para trazer lenhas e panfletos. Fui para casa e entrego os itens pro Gary, damos um banho nele e pegamos a chave. Conversando com o Eurico, entregamos a chave para ele e ele abre uma passagem no necrotério. Vou resumir bastante que ninguém aguenta esse monte de conversa. O Eurico explica que os mortos não estavam conseguindo descansar suas almas e o antigo coveiro estava passando as almas para o mundo delas de forma manual. Nisso abrimos uma caixa e encontramos um fantasma, que se chama Sorriso, e ele explica que ele é meio humano e meio fantasma. Vai entender. Nisso, o Eurico diz que vai morar no necrotério, já que ele é uma pessoa procurada, e vamos abrir um alçapão. E para abrir ele, vamos precisar de mais óleo. Já lido com mais um corpo e como já tínhamos os recursos, eu criei a bigorna de nível 2. E nela, já criei um martelo de ferro, que melhora nossos craftings de forma geral. É um ótimo item. Depois disso, fui fazer um monte de cercas. Fui no porão da biblioteca, estudei um monte de itens, e como era dia do astrólogo, corri para entregar a caveira que ele tinha pedido. Conversando com ele, perguntamos do Portal da Bruxa, e ele diz que não tem muito conhecimento, mas se encontrarmos o diário do antigo coveiro, podemos obter respostas. Ele nos dá uma chave, que eu já tenho ideia de onde vamos usá-la. Eu já aproveito e passo no Moacir e vendo nossas ferramentas antigas. Passo na taberna e vendo os certificados. Em caso eu aprenda a fazer frasco de vidro avançados. Coloco mais uns vidros para fazer e lido com o corpo e fui dormir. Acordo, e como já era dia do bispo, fui fazer a missa e ganhamos mais um pouquinho de fé. Coleto o dinheiro e coloco uns frascos de vidro para fazer. Aprendo a coletar insetos, passo o resto do dia coletando madeira. Instalo mais uma cerca em um túmulo e aprendo a criar uns itens para decorar a igreja. Depois disso, passei no pântano e coletei uns ferros. Subo na pedreira e coleto bastante carvão. Tava fazendo muita falta. De volta em casa, eu removo umas coisas que não estávamos usando e faço um monte de tábuas e placas de madeira. E umas peças de ferro avançadas. E com os itens necessários, finalmente expandimos o espaço da nossa casa. Junto os recursos necessários e crio mais uma fornalha de nível 2. Temos mais um corpo parado no necrotério, já cuido dele. Não tô mostrando, mas estamos fazendo de sempre. Tiro sangue, a gordura e já enterro ele. Passo na igreja e coloco 2 castiçais. Removo uma árvore gigante que ficava na frente da nossa casa. E finalmente fui dormir. Com aquele monte de tábuas que criamos, eu construí alguns bancos na igreja. E mais um castiçal. Fui em casa, criei mais umas tábuas e fiz o último banco da igreja que estava faltando. E criei mais um castiçal. Nossa igreja ficou com um total de 13 pontos. Fui para casa dormir, acordo e já preparo um monte de farinha de trigo, já coloco um monte de massa de pão para fazer e faço algumas. E já vou dormir, esse dia foi trabalhando só como padeiro mesmo. Eu quero é pão. Acordei e adivinha, fui fazer pão de novo. Faço umas tábuas e fico sem energia. Esse dia não deu para fazer muita coisa por falta de energia. Colho as plantações, reabasteço a caixa do burro, porque tinha notado que não estava vindo mais corpos, aprendo a criar os panfletos, coleto as pedras e corto elas, e faço mais umas cercas.
Coloco 200 pães para fazer, quero ver faltar agora, e já fui dormir. Faço mais umas cercas e com os pontos que coletamos, aprendo a fazer uns itens da igreja. Como eu estava com muitos pontos, aprendi a fazer a serra circular. No porão da igreja eu criei a bancada de alquimia, que vai ser útil para criar alguns itens. Lido com mais um corpo e crio umas peças de ferro. Crio a serra circular e com ela podemos criar vigas de madeira e já faço elas e já fui para casa dormir. E agora com os materiais, crio um santuário na igreja. Junto mais alguns materiais e crio o confessionário. Com isso, nossa igreja ficou com um total de 23 pontos. Mas o bispo já tinha ido embora e não deu tempo de fazer a missa. Só semana que vem. Junto os recursos e finalmente abro aquela passagem no necrotério. Abro mais uma e mais uma. Com isso, libero um caminho que nos leva lá na aldeia. Coletei umas pedras, lidei com mais um corpo e fui dormir. Como hoje era dia do comerciante, passo no fazendeiro e compro mais as beterrabas que faltaram. Entrego para ele e ele diz que estava horrível, mas ia servir, já que estava com problemas de água e que a principal fonte estava indisponível pelo fato de um navio dos mortos estar atracado. Ele nos pede um alvará de funcionamento que vai ser útil para abrirmos uma loja. Vou em casa, pego o capim soluço do comerciante. Fui para comprar o alvará de funcionamento, mas para isso precisamos ser o cidadão legítimo. Compro nossa cidadania, mas o alvará fica para depois, já que ele custa 50 moedas de prata. Entrego o capim soluço para o comerciante, mas ele perde o paladar e diz que foi amaldiçoado por uma bruxa e pede para conversarmos com uma para resolver esse problema para ele. Crio um monte de cerca e aprendo a fazer tijolo de pedra polida. Lido com mais um corpo e fui dormir. Limpo o porão da casa e fui atrás do rato, já que liberamos aquele caminho no necrotério, mas não acho ele por lá. Chego em casa, preparo uns itens e crio o cortador de pedra de nível 2. Criei um cinzel de ferro e já fiz alguns tijolos polidos, e com eles temos os itens necessários para criar o moinho de alquimia. Crio mais alguns itens e voltando para lá encontramos finalmente o rato. E conversando com ele, ele é bem ofensivo na primeira, e para ganharmos a confiança dele vamos precisar de 5 de fé. Lido com mais um corpo e construo um batedor no porão da igreja. Nesse dia eu fiquei estudando como usar alquimia e basicamente só deu tempo de eu fazer a missa, que com a igreja melhorada nos deu 7 de fé. Na bancada de alquimia eu misturo um pó de aceleração e uma solução de retardamento, que é obtida passando gordura no batedor. Eu faço o elixir de energia, que com isso fazemos o reforço de fertilizante, e não era o que eu queria. Esse acelera a colheita, eu quero fazer o que melhora a quantidade e aumenta a qualidade das plantações. No caso, o fertilizante qualidade 1. Eu estudo a larva e passando ela no batedor conseguimos a solução da vida e misturando ela com cinzas na bancada de alquimia, aí sim conseguimos um intensificador de crescimento que com ele fazemos o fertilizante nível 1, o que eu estava procurando. E depois dessa jornada para conseguir esse fertilizante eu fui dormir. Acordo e fui direto cuidar das nossas plantações e passo um bom tempo cuidando. Depois disso, tinha um corpo com a decomposição bem avançada e já lido com ele. Passei no fazendeiro e comprei um monte de sementes. E em casa já planto todas elas. Vou lidar com mais um corpo. Nossa pá quebra, eu já conserto e enterro ele. E já fui dormir. Acordo e fui minerar umas pedras. E crio umas lápis melhores. Aprendo a mesa de escrita e a banca de alquimia 2, já lido com mais um corpo. E coloco as lápis criadas em alguns túmulos e já fui dormir. Acordando, me teleporto para a taberna e compro um óleo e umas sementes de cânhamo com o terro e já volto para casa. No necrotério, eu limpo aquela área que o Eurico abriu. E já entrego o óleo pro Eurico, que abrindo o alçapão vemos um quarto abandonado, e o Eurico nos pede para arrumar o quarto para ele, e já lido com mais um corpo. Crio umas tábuas e uns pregos, começo a consertar o quarto do Eurico e achamos um dente que é do Gary, significa que o quarto do Eurico era um antigo quarto do Gary.
Conversando com ele nos acusa de ter roubado o dente dele, mas nós falamos que tinha achado ele no quarto, e o Gary se lembra que uma vez tinha sentido muita dor de dente e precisou arrancar ele. Faça umas placas de madeira, uns pregos e peças de ferro. Reparamos a primeira máquina do necrotério, e o Eurico e o Sorriso nos explica que aquela máquina é um extrator de almas. Converso com o Sorriso e ele nos pede uma torta de frutinhas. Termino de consertar o quarto do Eurico e como recompensa ele conserta o vitrô da igreja, que fica bem legal. Faço mais uma missa e ganhamos mais 7 pontos de fé. Fui colher nossa plantação e dessa vez tinha bastante coisa. Fui para casa e durmo. Acordo e fui pro porão da igreja, faço umas soluções da vida, crio vários intensificadores de crescimento e aprendo a plantar árvores frutíferas. Coloco alguns fertilizantes para fazer e crio o fertilizante nível 1. Cuido da nossa plantação e como estava com o dinheiro suficiente, eu compro o avará de funcionamento, que custou 50 moedas de pratas. E fui para casa e já durmo. Acordo, crio alguns itens e libero um caminho em cima da nossa casa. Limpo uns canteiros, aqui futuramente vai ser nossa plantação de uvas. Passei no fazendeiro e vendi umas plantações, mas não vale muito a pena vender essas colheitas não. Pelo menos eu não achei. Entrego o avará para o comerciante. E nesse local vamos poder vender baús de mercadoria. Vamos precisar vender alguns para prosseguir nas missões do comerciante. E vamos precisar fabricar uns panfletos que aumentam a popularidade da loja. Em casa eu abasteço a caixa de cenouras do burro e já fui dormir. Acordei, coletei umas pedras e já fui fazendo um monte de cercas. Já coloco elas em alguns túmulos que estava sem, coleto algumas areias e aprendo a habilidade de jardinagem que melhora a nossa colheita. Aprendi a fazer espada e armadura também. Coloco um corpo naquela máquina de extrair almas, mas não sabia o que fazer com ela. Coloco uns vidros para produzir e cremo mais um corpo. Fui na taberna e vendo os certificados. Voltei para casa, preparei uns itens e conserto mais uma máquina do necrotério. Essa máquina, o Sorriso e o Eurico explica que serve para purificar as almas que extraímos. Precisamos colocar uma carne nela. Estudei alguns itens, lidei com mais um corpo e já fui dormir. Eu acordei e fui criar alguns materiais e purifico uma alma, mas ainda assim fiquei sem saber o que fazer com ela. Fui no terra e comprei mais um óleo, e você clicando no óleo no inventário, ele nos dá as gotas de óleo, que com ele eu crio uma pasta de polimento, extraio a alma de mais um corpo. Conserto a terceira e última máquina do necrotério, que essa máquina vai ser usada para passar as almas purificadas para o outro mundo. Lido com mais um corpo, purifico mais uma alma e mando ela para o novo mundo, que nos dá uns pontos espirituais, que com eles vamos comprar umas habilidades futuramente. Fui no farol, comprei uns filés de peixe com o faroleiro. Entrego para o bispo os filés e para melhorar nossa igreja, ele nos pede um alvará de construção. Eu já compro e entrego ele para o bispo, o que melhora nossa igreja para uma igreja grande. Conversando com o bispo, ele nos diz que para fazer as missas precisaremos ser um cidadão legítimo, mas eu já tinha comprado a cidadania, então só pego os documentos na caixa e entrego para ele. E agora, para melhorarmos nossa igreja, vamos precisar de 200 pontos no cemitério e 50 na igreja. Vai ser bem mais difícil. Coleto alguns troncos, coleto umas pedras e já fui dormir. Acordo e fui na taberna e nela conhecemos a Dona Flor. Mas ela não conversa com a gente. Nisso o poeta Wagner nos chama e pede para trazermos papel e tinta para ele. Vendo nosso certificado e em casa corto umas pedras e crio uma estação de criar baús de mercadoria. Crio uns pregos que com ele criamos nosso primeiro baú. Ele vai ser vendido naquela loja do comerciante. E purifico mais uma alma. Lido com um corpo e já fui dormir. Esse dia eu acabei zanzando pra lá e pra cá e não fiz muita coisa. Carrego um baú pra loja do comerciante e purifico mais uma alma. E cremo mais um corpo. Coleto umas pedras, mas nossa picareta quebra. Crio um monte de lápis, conserto nossa picareta, purifico mais uma alma e cremo mais um corpo. No porão da igreja, crio uma mesa que nos permite criar bênçãos melhores para as missas e coisas relacionadas a papel. E vejo a receita da tinta preta. E no enterrar mais um corpo, o Yorick aparece e reclama mais um pouco. Ô espírito que gosta de reclamar, nunca vi. E já enterro mais um corpo. Coloco uns grafites para fazer e fui dormir. Acordo e aprendo uma habilidade para usar no purificador de almas. Lido com mais um corpo, fui na taberna e vendo uns certificados. De volta em casa, faço mais uma missa. No porão da igreja, eu estudo o grafite e passando ele no moedor conseguimos o pó de grafite, que misturando ele com a água na bancada de alquimia, fazemos tinta preta. Com ela, fazemos o frasco de tinta. Fui na cidade e passei na granja e lá compro umas penas e crio uns papéis. Entrego o papel e a tinta para o Wagner, que ele tinha nos pedido. Ele nos pede um vinho de qualidade de prata e entrego para ele um que eu tinha comprado na taberna, que eu ia levar para o Gary, e ele finaliza o poema para Dona Flor.
Compro outro vinho pro Gary e já entrego pra ele. Depois disso ele pede uma bebida mais forte, no caso um conhaque, que vamos encontrar cavando em algum lugar, entre nossa casa e o farol. Crio a caneta e tinta e com ela criamos os panfletos. Com 5 de fé, conseguimos conversar com a Dona Flor, e perguntando para ela sobre o rato, ela disse que ele era um pilantra e pede para jogarmos umas moedas falsas na cara dele. Fui no pântano e coleto mais uns ferros, só que lá estava com muito pouco. E explorando a pedreira, eu acho um lugar para minerar ferro. Em casa, coloco umas barras de ferro para fazer, lido com mais um corpo e com os itens em mãos eu crio um lugar de armazenamento e um lugar de cortar pedras na pedreira. Aprendo a criar as ferramentas de nível 2 e lido com mais um corpo. No necrotério, eu converso com o rato e jogo as moedas na cara dele que a Dona Flor tinha pedido. E com os 5 de fé, eu converso com ele e ele acaba cedendo e diz que podemos ser útil. E ele nos dá a instrução da chave. Fui para casa e durmo. Com a chave que o astrólogo tinha nos dado e as instruções, estudamos ela e conseguimos a chave ativa, mas o rato já tinha ido embora. Em casa, coleto uns troncos e fui na mina minerar uns ferros. Corto muitos e ficamos com bastante minério de ferro. Minero até nossa picareta quebrar. Fui para casa e coloco 84 barras para fazer e coloco 5 aços também. Reparo nossa picareta, entrego os panfletos que eu tinha criado pro Inquisidor, corto umas lenhas e já entrego para ele também. Assistimos mais uma queima das bruxas e o Inquisidor nos dá o local de plantar uvas e nos pede 10 vinhos de prata. Crio todas as ferramentas de nível 2 e fui dormir. Acordo e fui colher a plantação, construo mais um baú, crio mais umas soluções da vida e faço mais uns intensificadores de crescimento. Coloco mais os fertilizantes para fazer e faço vários fertilizantes de nível 1 e replanto nossa plantação. Preparo umas farinhas de trigo e fui dormir. Acordo e preparo um monte de massa de pão. Faço a missa e faço mais massas de pão. Coloco 100 pães para assar. E durmo, mais um dia só trabalhando de padeiro. Acordo e no porão da igreja faço mais alguns panfletos. Fui na taberna e converso com a Dona Flor. E ela explica que tinha um colar que era a última lembrança de sua mãe, que ela vendeu para ter a oportunidade de cantar pro rei. E se arrepende e pede pro rato recuperar. E ele enrolou ela. Passo na loja e coleto as moedas e aumento a popularidade da loja com os panfletos que a gente tinha criado. Passo no fazendeiro e compro uma semente de cebola. Faço mais os fertilizantes. Crio uns pregos e tábuas e com ele crio 3 baús de mercadoria. Preparo uns itens e libero aquela passagem no porão da nossa casa. Carrego um baú para a loja e crio mais pallets para colocar mais baús e já levo eles para lá. Cavo um lugar e pegamos umas pepitas de prata. Compro mais umas penas e fui dormir. Acordando já coloco mais fertilizante para fazer. Converso com o comerciante e agora só falta vender os baús para continuar a missão dele. E aproveitando, ele vende semente de uva e já comprei algumas e já planto todas elas para a gente poder fazer vinho mais para frente. Como era o dia do rato, entrego a chave para ele e indo investigar uma sala acabamos morrendo pela primeira vez. Mas somos imortais e voltamos para falar com o rato e ele fica muito puto de perceber que somos imortais e fala que a vida é muito injusta e ele nos explica que foi liberada a masmorra. Nela enfrentaremos alguns bichos, mas só explorarei ela bem mais pra frente. Investigando, encontramos um zumbi masoquista e pede para darmos umas espadadas nele, lá ele, e nos explica que o antigo coveiro criava zumbis para ajudar ele e ele fala que tem um ao norte da igreja, que aprendemos a mesa de ressurreição, que vai ser onde criaremos mais zumbis, e pegamos 3 sucos de zumbi. Exploramos uma escrivania e achamos o diário do coveiro. Crio alguns itens e faço mais um baú e coloco alguns fertilizantes para fazer. Explorando, eu acho o zumbi soterrado e como não sabia muito o que fazer, deixei ele na pedreira. Em casa, corto um monte de pedras e faço um monte de cercas. E com todos os pontos que conseguimos, eu aprendo um monte de habilidade com os zumbis. Fui para casa e durmo. Acordo, coloco uns fertilizantes para fazer, coleto alguns mels, converso com o astrólogo e entrego o diário para ele. Porém, o diário está em péssimas condições e vamos precisar de um ácido e de ferramentas de recuperação. Com os itens em mãos, eu crio a serraria zumbi e já coloco o zumbi para ficar cortando madeira. Em casa, reabasteço a caixa do burro, crio alguns itens e faço a mesa de ressurreição, que serve para criar mais zumbis, como eu já tinha falado, e fui para casa dormir. Faço mais uma missa, crio mais alguns itens e faço a fazenda zumbi, e já fui dormir. Acordo, crio um monte de cercas, aprendo a fazer a espada de aço e a armadura e crio umas peças de ferro. Tiro o sangue e a gordura e crio um zumbi. Esse fica com 15% de eficiência.
Coloco ele para cortar madeira e o que estava cortando coloco ele para transportar os troncos cortados. No porão da igreja, eu estudo repolho e com ele faço o pó da vida. Crio umas peças de ferro, lido com mais um corpo, converso com o rato e ele nos pede uns itens da masmorra. Crio uma destiladora. Em casa, crio mais um baú e finalmente organizo eles. Lido com mais um corpo, estudo a asa de morcego e com ela eu faço a solução do caos. E misturando um pó da vida com uma solução do caos, nos dá a poção de cura. E fui dormir. Fui no pântano e entrego a poção pra bruxa, e ela se lembra de tudo. E seu nome é Cloto. Pergunto pra ela sobre a maldição do comerciante e ela fala que é antiético desfazer a maldição de outra bruxa. Nos ensina a fazer especiarias e pede pra nós mesmos resolver. Compro o ácido com ela e umas macieiras. E já planto os macieiros quando chego em casa. Lido com mais um corpo e fui dormir. Acordo e no porão da igreja faço mais umas canetas e tinta e faço mais panfletos. Passo na taberna e vendo os certificados e deixo os panfletos na loja. Minero umas pedras, faço mais um zumbi e coloco ele para carregar baús. Corto umas pedras, crio umas peças de ferro e melhoro a nossa fornalha para o nível 3. Crio um local para fazer cerâmica, faço uns potes e com ele faço peças de aço. Faço umas farinhas de trigo e mais umas massas de pão. Lido com mais um corpo e fui dormir. Acordo e fui na loja. Eu acabei perdendo um dia de gravação e nesse dia eu criei o máximo de pallets possíveis. Na loja e na venda de todos esses baús ganhamos uma moeda de ouro e 20 de prata. Coloco o zumbi na fazenda e deixo produzindo trigo e já lido com mais um corpo. Coloco uns pães para assar e fui dormir. Aprendo a fazer uns itens melhores para a igreja e corto um monte de cercas e crio a mesa de embalsamento. Nela vamos poder usar alguns itens para modificar os corpos. Lido com mais um corpo e fui dormir. Acordo, colho as maçãs e entrego elas pro burro. Depois de muito tempo, aprendo a criar os bálsamos. Fui na igreja ver os itens necessários para criar os bancos melhores e de lá já fui na pedreira e vejo todos os itens necessários para criar as pedreiras zumbis. Em casa, criei algumas tábuas, fui na pedreira, minerei e cortei um monte de ferro e em casa o burro tinha deixado um bilhete na caixa de contrabando e agora ele nos pede 5 de ferro e um aforismos. É um item que se cria na mesa de escrita e coloco umas barras de ferros para fazer. No porão da igreja eu faço uma tinta e caneta e já crio o item do burro. Crio umas anotações e com elas um capítulo e com ele vamos criar uma bênção melhor, mas eu não tinha a fé necessária. Criei umas picaretas e fui na pedreira. Criei 2 lugares para os zumbis minerar naquela mina que tem os gases tóxicos e um lugar para ele minerar pedras. Fui para casa e durmo, acordo e crio umas tábuas e já fui na pedreira criar mais um lugar de minerar pedras. Minerei bastante carvão e em casa coloco 100 pães para fazer e já entrego o item do burro. No necrotério crio mais um lugar de preparação. Crio alguns itens e com esses itens crio o pallet refrigerador. Os corpos colocados neles não se decompõem. Uma beleza de item. E já fui para casa dormir. Acordo e converso com o comerciante, mas para prosseguirmos nas missões relacionadas à loja vamos precisar de mais amizade com ele. Estudo uns insetos que eu tinha coletado, colhendo flores, e coloco ele para destilar. Crio as especiarias, que é feito misturando sal e solução da vida verde. Levo as especiarias para o comerciante e ele nos pede 5 jantares dourados. Volto para casa e colho as maçãs. Crio uns potes, coloco umas peças de aço e vidro para fazer e lido com mais um corpo. E construo uma prateleira no porão da igreja para armazenar mais itens. Fui para casa e durmo. Acordo, faço umas tábuas e coloco mais vidro para fazer. Crio uns pregos e na pedreira eu faço um posto de carregamento. É onde o zumbi fica para carregar os itens. Pego o zumbi que estava na fazenda e coloco ele para minerar. Construo o lugar de guardar pedra e pego o zumbi da serraria e coloco ele para minerar a pedra também. E fui para casa dormir. Acordo, coloco uns frascos de vidro para fazer e coloco o zumbi que estava carregando madeira para carregar pedra. Lido com mais um corpo, corto um monte de pedras e faço um monte de lápis. Faço a missa e com os pontos de fé que conseguimos, crio uma bênção melhor. Removo todos os castiçais da igreja. Crio um monte de peças simples e complexas de ferro e já aprendo a mesa de carpintaria 2 e já melhoro nossa mesa de carpintaria 1 pro nível 2 e já fui dormir de novo. Acordo e na mesa de carpintaria 2 eu já crio nossa armadura de aço. Crio uns vigamentos e umas vigas e mais vigamentos. E com todos esses itens eu crio a mesa de alquimia 2 e nela podemos usar agora 3 ingredientes para misturas. Construo algumas arandelas 2 na igreja. Colho nossas plantações, coloco uns ferros para fazer e crio umas peças avançadas de ferro. E coloco mais uma arandela 2 e 4 castiçais de nível 2.
e aprendo a fazer os bálsamos melhores. E volto pra casa e já durmo. Acordo, encho a caixa do burro, estudo a prata e a flor branca. E já corro na aldeia para comprar umas sedas com o comerciante. Moo a prata e conseguimos o pó de prata. Faço umas soluções da vida e coloco larvas para destilar. E já lido com mais um corpo. Esse eu deixo no refrigerador. Pego os zumbis da pedreira e coloco eles na serraria. E fui dormir de novo. Acordo e crio mais um lugar para armazenar madeira. Fui na pedreira, já minero e corto uns minérios de ferro e já coloco eles na fornalha. Faço umas vigas e uns vigamentos na bancada de alquimia. Misturo um pó de prata e uma solução da vida em um extrato da vida. E crio o elixir de prata. E com o elixir de prata eu faço a injeção de prata. Ela remove uma caveira vermelha e adiciona uma branca. É muito boa para melhorar os corpos. Lidei com mais um corpo e fui dormir. Acordo e já coloco um corpo para aplicar a injeção de prata. E fui criar umas peças de ferro avançadas. Faço uns vigamentos e umas placas de madeira. Removo todos os bancos da igreja. Coloquei 2 bancos confortáveis. Crio um monte de vigamentos e já lido com mais um corpo. Esse aí eu enterrei. E crio mais 2 bancos para a igreja. Crio mais placas de madeira e faço os 2 bancos restantes. E nossa igreja, depois dessas mudanças, fica com 47 pontos. Lido com mais um corpo, junto os itens e crio mais um santuário na igreja, o que deixa ela com 52 pontos. E fazendo a missa com as melhorias e com a bênção melhor, já no total de 16 de fé. E depois disso, fui para casa dormir. Acordo e mostro a igreja pro bispo, o que deixa ele bem contente. Com os pontos de fé que conseguimos, crio mais um zumbi. E esse fica com 18% de eficiência. Com os itens em mãos, eu crio a espada de aço, faço umas farinhas de trigo e umas massas de pão, e já coloco para assar. Faço um monte de farinha e coloco um zumbi para embalsamar. Volto para casa e faço mais um monte de farinha e fui dormir. Acordei e terminei de fazer as farinhas de trigo. E na mesa de alquimia, fiz algumas poções de velocidade, que meu Deus, é um item muito, mas muito bom. Peguei uns repolhos e umas cenouras e fiz um monte de chucrute. Esse rango desacelera o metabolismo e faz os efeitos da poção durar mais. E já fui dormir. Acordei e já lidei com mais um corpo. Resolvo explorar a masmorra. É bem parecida com a mina do Stardew Valley. Nela precisamos matar todos os monstros do andar para podermos descer mais, e cada andar que descemos podemos descer direto neles. Saio da masmorra, coloco mais um corpo para embalsamar, volto para a masmorra, mato mais alguns monstros, quase morro, e depois disso encerro nossos 100 dias indo dormir. E esse foi o nosso 100 dias. Conseguimos fazer bastante coisa, mas faltou muito ainda. Caso queira um vídeo de 200 dias, deixa seu like, aquele comentário e se inscreve no canal. Para você que assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar o vídeo com o seu amigo para dar aquela moral. Eu sou o Lauro e me despeço de vocês. Tchau!